Vamos começar a nossa aula de hoje do Tânia. É a terceira aula do capítulo 1. E logo, Bezat Hashem, na próxima semana a gente termina o capítulo 1. Ok? Então temos que deixar mais ou menos claro e definido o que a gente falou para a gente conseguir manter a atenção, a linha de pensamento. Tá bom? Então, o que nós falamos até agora é que a forma de definir as categorias de Benoni, intermediário, tzadik, justo, ou rachá, perverso, é uma forma na essência. Ou seja, a Hassidut, ela foca o que a pessoa é na essência, e conforme isso, esse é o foco. A partir daí a gente determina o que é a pessoa, né? E não o comportamento. Então, como seria mais não alma animal, mas sim, sim. Pode falar? A aula, ela é, como falar, descontraída, tem que falar, não é? Né? E então é o seguinte, conforme a parte mística, né, que a gente está estudando o Tânia, e o Tânia tem a ver com a parte oculta da Torá, vamos dizer assim, a alma da Torá. Então você tem interpretações na Torá, você tem como analisar e definir as coisas da Torá de acordo com o superficial, o comportamento. Isso também existe também, essa parte, é como a Torá enxerga as coisas de acordo com o comportamento. Mas quando você fala de Hassidut, Pnimiut da Torá, a parte mais íntima da Torá, a alma da Torá, certeza, nesse ponto, nessa forma de analisar, é sempre na essência, e não no comportamento externo e superficial. Tá? Então, conforme isso, nós chegamos a uma conclusão que essência é alma divina, né? Sim, sim. Então, que é um tzadik? Até o que a gente já descobriu até agora, né? Um tzadik é uma pessoa que ele tem dentro dele só a alma divina, ou seja, só o lado bom, né? O Yetzer HaTov, a boa inclinação. Esse é um tzadik. E aí quer dizer que a alma animal dentro dele não existe, tá? Ou que o lado negativo dele, ele é muito pequeno, e de tão pequeno que ele está submisso, anulado perante o lado bom que ele tem, né? Que o lado positivo dele, o lado divino, revelado, é tão forte que o pouquinho de mal que possa ser que ele tenha é totalmente anulado. Lembra, a gente deu um exemplo da piscina, né? Imagina uma piscina olímpica, você coloca uma gotinha de vermelho, né? Como chama? Tinta vermelha. Uma gotinha numa piscina olímpica. O que vai fazer? Não vai mudar nada. Porque você vai ver, vai continuar igual. Tá certo? Porque tem tanta água lá que um pouquinho não faz. Se você coloca num copo, vai fazer diferença. Mas se você coloca numa... Certo? Então não vai fazer diferença nenhuma. Então pode ser que tem um nível de tzadik que dentro da alma dele, pode ser que ele tenha um pouquinho de mal, mas é tão pouco que está totalmente anulado e nem é perceptível. Tá? Por isso, a vontade natural dele, os instintos naturais de um tzadik, de um justo, é só para Deus, é só relacionado a Deus. Ele quer naturalmente, igual qualquer pessoa tem os instintos voltados às coisas materiais e mundanas, né? O tzadik, para ele, os instintos deles é voltado naturalmente para as coisas divinas. Ele quer estudar, ele quer rezar naturalmente, não é que ele precisa se esforçar para isso, não é que ele precisa dominar sua vontade e que não quer estudar e ele fala, não, eu vou estudar. Não existe isso no tzadik. O tzadik, a vontade natural dele, o instinto dele natural é estudar. É igual para você comer, você precisa de esforço para querer comer, para ir comer. Então, você tem um instinto disso. E qualquer outro prazer, você tem um instinto mundano. O tzadik é o instinto dele, o prazer dele é divindade, é estudos, reza, natural.
Certo? Então, tanto um tzadik que tem um pouquinho de mal dentro dele, porque esse pouquinho de mal é imperceptível, como um tzadik completo, óbvio. Então, essa é a forma de analisar o que é um tzadik conforme a visão mística, ou seja, conforme a parte mais profunda da Torá, que é a Hassidut, a Kabbalah, assim que se enxerga e que se define um tzadik. Tá certo? Então, vamos ver agora. Tem uma nota no capítulo 1, que o Alter Rebbe escreveu, tipo uma observação, né, do lado. E lá ele traz um questionamento sobre tudo que nós falamos. Nós falamos, então, o que eu falei agora, só deixei claro, bem definido. Só que nessa nota, ele traz uma passagem do Zohar. Zohar é a parte mística, é a parte da Kabbalah, é a parte profunda da Torá, da alma da Torá. E lá, aparentemente, está escrito, o tzadik é todo aquele que tem um pouco de pecados, certo? Então, peraí, não combina com o que nós falamos. Aqui estamos falando do Zohar. O Zohar é o livro da Kabbalah. O livro da Kabbalah foca na essência. As definições tomadas conforme a parte mística da Torá é na essência, e não no comportamento. Então, conforme isso, como é possível que o Zohar pode dizer que um tzadik é uma pessoa que tem poucos pecados? Não combina, né? Porque poucos pecados, a gente falou antes, que isso não seria nem um Benoni. A gente falou na aula passada, para ser um Benoni, nível intermediário, tem que ter nada pecado, zero. Tá certo? É um autocontrole total. Qual a diferença de um tzadik para um Benoni, na essência? É que o tzadik já não tem mais os instintos para o mundo, as coisas mundanas, e o Benoni tem, só que ele controla. Ele se autocontrola, ele não se deixa levar para fazer as coisas que os instintos levam a pessoa a fazer. Ele nunca perde o controle, ele tem controle total em qualquer situação. Mesmo que ele tenha vontade, os prazeres ele tem, igual nós, o Benoni é igual a qualquer um de nós. Ele tem os desejos, os prazeres normais, qualquer pessoa. Só que ele tem o domínio, ele consegue dominar, se autocontrolar. Então, na prática, alguém que está olhando de fora, você não consegue ver diferença entre um justo, um tzadik e um Benoni, porque o que você vê? Comportamento. No comportamento, os dois são iguais. Certo? Porque a diferença entre eles é interna. Um não tem mais os instintos para o lado negativo, e o Benoni tem, mas ele controla. Certo? Isso é a diferença entre um tzadik e um Benoni. Agora, como é possível que o Zohar fala que um tzadik, ele define em um certo lugar do Zohar, que é o livro da Kabbalah, como alguém que tem um pouco de pecados? Não vai. Isso nem é um Benoni, conforme a forma de análise profunda na essência. Então, essa é o ponto que traz o Alter Rebbe na nota, né? Que isso está escrito no Zohar, na terceira parte, página 231, etc. Então fala o Rebbe, ele responde, depois a gente vai ler dentro, né? Ele responde que isso, na verdade, não é uma declaração do Zohar, mas isso é uma pergunta que é feita no Zohar por um sábio chamado Rav Hamnuna. Tinha um sábio chamado Rav Hamnuna. Esse Rav Hamnuna, ele perguntou, será que um tzadik, um justo, é aquele que tem um pouco de pecados? Isso foi uma pergunta, não foi uma afirmação do Zohar. E a resposta que ele recebeu do Elial, profeta Elial, a resposta que o Rav Hamnuna recebeu, porque isso foi uma pergunta, a resposta que o Rav Hamnuna recebeu do Elial foi conforme nós vimos até agora, que a gente se baseou também no Zohar, para falar que um tzadik é aquele que não tem mais os instintos. Então foi isso que o Elial respondeu para o Rav Hamnuna. Não, você está perguntando se um justo é aquele que tem um pouco de pecado? Saiba que o justo, ele não só que não tem pecados, mesmo um pouquinho de mal que ele possa ter, está submisso, está anulado pelo lado bom. Quer dizer, ele não é imperceptível o lado negativo que tem num tzadik, que na prática ele nem sente isso. E é isso que a resposta que foi dado para o Rav Hamnuna, já que ele falou, perguntou, um justo é aquele que tem um pouco de pecado, a resposta foi que não, que, como nós falamos antes, que um justo é aquele que os instintos deles é natural para Deus, e ele não tem, longe de ter qualquer pecado. Isso foi a conclusão do Zohar, ou seja, o Zohar concluiu essa questão igual como nós tínhamos explicado até agora. Então isso não é uma contradição.
Só que, mesmo assim, a pergunta é como o Rav Hamnuna, que é um sábio do Zohar, teve a suposição de pensar que um tzadik tem pecados. Nem na suposição, isso. Então vem, o Alter Rebbe fala que é isso que está escrito, que existem 70 facetas na Torá. Existem 70 facetas, quer dizer que existem 70 formas diferentes de como você enxergar as coisas, tá certo? Então, conforme isso, ele podia pensar, talvez, que existe um certo tzadik, num certo nível interior, que ele possa ser que tenha pecado. Isso era uma suposição dele. Mas conforme a resposta que Elial falou, que não existe isso, então, aqui a conclusão é que nem na suposição existe pensar que um tzadik, um justo, tem um pouco de pecado. Certo? Isso foi... Vamos ver dentro para a gente só ver escrito. Vamos lá. Isso é apenas uma suposição inicial. Então aqui, o nosso mestre escreveu uma Hagahá. Aqui o nosso mestre escreveu uma Hagahá, nota de rodapé. Isso que a gente estudou agora. Para resolver uma questão que surge de acordo com o que foi dito acima, embora não haja nela abertamente um esclarecimento maior do conceito, é por isso ela está escrita à margem dos textos. Isso é só um rodapé, porque não vem acrescentar nada, não sei, mas vem resolver uma pergunta que podia surgir, né, de alguém. Então fala assim, e o que está escrito no Zohar, parte 3, página 231, todo aquele cujos pecados são poucos, etc., das palavras do Zohar ali, entende-se que um tzadik justo é aquele cujos pecados são poucos. Ora, isso contradiz tudo o que foi esclarecido até aqui, que mesmo para um Benoni, um intermediário, né, não há nem sombra de pecado, né? Então como pode ser que um justo tenha pecado? Não dá. Contraria tudo que a gente falou. E aqui não poderemos responder, como se verá adiante, que isso é um termo emprestado por ele ser um justo em seu julgamento. Na verdade, na sequência vocês vão entender isso melhor, que ele vai trazer o questionamento que muitas fontes da Torá descrevem o justo como alguém que tem mais mitzvot, mais mandamentos, mais boas ações, e o Benoni é alguém que tem equivalente, pecados e boas ações. Isso é o que a Torá muitas vezes define, né? Então aí ele vai abordar isso depois. Mas a gente não pode responder a resposta que ele deu depois, porque aqui estamos falando do Zohar. Aqui estamos falando da parte da Kabbalah, né? Você vai ver que adiante a gente vai falar não da Kabbalah, da parte revelada da Torá. Então dá para explicar que lá está falando de outro assunto. Mas quando se trata do Zohar, isso realmente seria um questionamento de tudo que a gente estudou. Então vamos lá, visto que a coisa está escrita na parte interna da Torá, no Zohar, onde as coisas são definidas de acordo com a situação em campo, não são definidas, onde as coisas são definidas não de acordo com a situação em campo, mas de acordo com a essência e a natureza verdadeira. É Zohar, é Kabbalah, então é definido conforme a verdade. Como então é possível dizer que um tzadik em sua essência possui pecados minguados? Essa é a pergunta. Então a resposta é a que a gente falou, nosso mestre responde isso. Essa é a pergunta de Rav Hamnuna Elial. Esta é apenas uma ideia inicial, o kalsar kaldaltach, ou seja, o que subiu ao pensamento, uma suposição de Rav Hamnuna em sua pergunta a Elial, o profeta. Mas na conclusão dos fatos, a coisa não é assim. Mas de acordo com a resposta de Elial, essa foi uma pergunta, agora a resposta que ele recebeu do Elial, ali, a explicação de um justo que sofre, tzadik, verá que um justo que tem um pouco de mal, é como está escrito no Raya Mehemna, porção de Mishpatim, mencionado anteriormente, que a gente estudou antes, que o quê? Que o mal nele está submisso ao bem, ou seja, ele tem um pouquinho de mal, mas esse pouquinho de mal está tão pequeno que ele é submisso ao bem. E certamente não há nele sombra alguma de pecado, Deus nos livre. Quer dizer, esse tzadik, não é, então a resposta que foi dada foi que realmente é como a gente estudou antes. Um tzadik que tem um pouco de mal, quer dizer que o mal está totalmente anulado, ele tem os instintos dele estão totalmente voltados à espiritualidade. E as palavras do nosso mestre aqui seguem a conclusão. Então a conclusão do Zohar é, como a gente falou. Contudo, ainda não está totalmente claro como subiu ao pensamento de Rav Hamnuna, que é um tzadik, em sua essência,
que um tzadik, em sua essência, é uma pessoa que a sombra de pecado. Se provamos acima que é impossível, de modo algum, dizer tal coisa. Então, como pode ter surgido uma suposição da Rav Huna de dizer que um tzadik é alguém que tem poucos pecados? Sobre isso responde nosso mestre: e há 70 faces para a Torá. É uma vez que existem várias facetas em cada detalhe das palavras da Torá, também em nosso assunto. Pensou Rav Huna que existe um tipo de tzadik, mesmo que ele tenha um pouco de pecados, e o que está escrito que não é assim, o que se discute ali é outro nível de tzadik em sua essência. Ele estava pensando que talvez estamos falando em outro nível de tzadik, que talvez ele tenha um pouco de pecado. Mas de acordo com a resposta de Eliyahu, o profeta, e a conclusão final, não há lógica alguma, segundo nenhuma das 70 faces, ou seja, não pode nem ter uma suposição dessas, para dizer que um tzadik, em sua essência, possa haver, Deus nos livre, sombra de pecado. Ou seja, esse é o final da nota, só para mostrar que isso que você poderia, uma vez, encontrar uma fonte no Zohar que diz que o tzadik, ele tem um pouco de pecados, não é. Isso é só uma pergunta, certo? E mesmo a resposta que ele recebeu foi totalmente contrária, negou totalmente a suposição sequer de pensar que tem um tzadik que tenha pecados. Tzadik não tem pecado. Ok, agora a gente segue no texto. Mas agora vem uma pergunta grande. Então, a conclusão que chegamos aqui, que a forma de análise da Hassidut, da parte mística da Torá, é na essência. Então, um Benoni é aquele que não tem pecado, a gente provou isso antes, né? De todos os fatos, que o Rabba, que era um mestre maior, o justo maior daquela geração, ele próprio falou que ele é um Benoni, e ele não tinha nenhum pecado, nem o anjo da morte conseguiu pegar ele, de tão santo que ele era, ele não conseguia. Então, ele falou que ele é um Benoni, um intermediário. Então, como pode ser que o intermediário é alguém que tem metade de pecados? Não dá para ser. Então, certeza, a gente provou antes que o Benoni é quem que não tem pecado. O tzadik, não só que ele não tem pecado, ele não tem mais os instintos. Tá? É isso. Agora, então, se é assim, por que em várias fontes na Torá nós encontramos diferente? Vamos lá. Isso que se fala em geral, em vários lugares, que metade é chamado de Benoni, ou seja, uma pessoa que tem metade de boas ações e metade de pecado é chamado de Benoni intermediário. E aquele que tem maioria de boas ações e minoria de pecados, transgressões, ele é chamado de justo. Como é assim? A gente viu totalmente diferente. Como na Torá, em vários trechos, a Torá, ela esclarece isso, ela fala que o justo é aquele que tem mais boas ações, e o intermediário é o que tem metade, e o perverso é o que tem mais transgressões. Então Alter Rebbe responde que aqui, na verdade, não está se tratando, todos esses trechos que está falando isso, não está se tratando da parte mística da Torá, porque a gente sabe que na Torá tem vários níveis. No Talmud, por exemplo, muitas vezes o Talmud está falando na forma comportamental. A Torá leva em conta, quando vai julgar alguém, principalmente num julgamento, é levado em conta o comportamento da pessoa. Se a pessoa fez algo de errado, então ela vai ser culpada. Se ela não fez, ela vai ser absolvida. Ou seja, o que é levado em conta num julgamento é o comportamento. Certo? Num julgamento será levado em conta o comportamento. Então, o que acontece? Pode ser que uma pessoa, no comportamento, ela se comporta 100% bom, tá? Ou no julgamento, por exemplo, que estavam julgando ela se saiu absolvida. Então, você usa um termo emprestado, isso que a gente falou, metáfora, esse é o tema da aula, a essência é a metáfora. O que é uma metáfora? Que você pega um termo emprestado e você coloca nessa pessoa, ou seja, você fala que essa pessoa é justa, ela saiu tzadik, justa no julgamento. O que quer dizer? Que conforme os critérios daquele julgamento, que estava analisando a pessoa, se ela fez algo errado ou não, então, se você comprovou que ela não fez algo errado, então, qual categoria você coloca ela? No justo, no intermediário ou naquele que foi culpado? Né? Então, que é um rachão perverso. Então você coloca ele no justo, porque em relação àquele critério, ele se saiu vencedor. Mas não quer dizer que ele é justo na essência dele.
quando você fala que ele é justo no julgamento, em relação ao julgamento, ao comportamento dele, ele é justo. Ou seja, no julgamento ele saiu vitorioso. Mas isso não vem dizer o que ele é de verdade dentro dele. Né? Quando você vem falar para alguém que no julgamento você saiu vencedor, né? Você não quer dizer que ele é, na essência dele, ele é tzadik. Tzadik é no julgamento, em relação ao critério que está sendo julgado, que é o comportamento. A gente sabe que no julgamento judaico, o que leva em conta é o comportamento. Por exemplo, a pessoa, ela tomou emprestado e não devolveu. Tá? Então vai lá no julgamento, e já que ela fez algo de errado, ela vai ser culpada. E se provar que não foi isso, o cara quer incriminar essa pessoa falsamente, então ela vai ser tzadik, ela vai sair justificar, ela vai ser como justa nesse julgamento. Mas não quer dizer que ela é justa, quer dizer que nesse julgamento ela saiu vitoriosa. Mas a gente usa o termo tzadik para uma pessoa que vence o julgamento. Você usa o termo rachá, perverso, para uma pessoa que perdeu, saiu culpado, tá certo? Então, isso que a Torá fala em vários lugares, que aquele que tem mais boas ações do que transgressões, ele é chamado de justo, porque o critério lá é o comportamento. Então, por exemplo, o Maimônides fala que quando chega Rosh Hashanah, Deus julga todo mundo. Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Deus julga todo mundo. E qual é o critério desse julgamento? O Maimônides fala que é o comportamento da pessoa. Ou seja, se a pessoa, quando vai levantar a ficha dessa pessoa, você vai ver que o lado bom prevalece, ela tem mais boas ações do que transgressões. Então, no julgamento de Rosh Hashanah, que é julgado, que Deus julga, ela é tzadik, ela saiu vitoriosa. E se a pessoa tem mais o contrário, transgressões do que boas ações, então nesse julgamento que é feito em Rosh Hashanah, essa pessoa é perversa, porque ela saiu perdedora. E se a pessoa está equivalente, ela é bem no intermediário. E aí, para resolver o que vai ser dessa pessoa, então aí vem Yom Kippur. Yom Kippur, aí a pessoa tem mais uma chance de melhorar, tá certo? E ela pode mudar o veredito. Só que você está vendo que o critério é quantidade, comportamento. Mas isso não vem dizer que a pessoa de fato é justa ou perversa. Estão entendendo o ponto? Aqui não vem determinar o que a pessoa é. Vem só falar que nesse julgamento ela saiu vitoriosa, ela é tzadik, ela é justa. Ou ela saiu perversa, ela tem mais transgressões. Tá certo? E é isso que ele está falando. Mas no Tânia, no livro aqui, a gente, a princípio, você já vai enxergar a essência da pessoa, certo? Então é isso que ele está falando, mas na verdadeiro adjetivo e a qualidade desses níveis que estamos falando, justo, perverso, as diferenças que tem entre um e outro, com certeza você não pode definir isso pelo comportamento. Não é o comportamento que define se você é justo ou perverso. O comportamento é algo externo, é algo que não está relacionado ao que você é de verdade. Tá bom? E em relação a isso, nossos sábios falam que quem é que julga dentro do justo é só a boa inclinação. Foi uma das fontes que a gente trouxe no começo. Quem é o justo? Quem julga dentro dele é a boa inclinação. Ou seja, que ele não tem mais a má inclinação no interior. Não tem mais. Porque ele eliminou. Já que ele eliminou a má inclinação, então ele só tem o lado bom dentro dele. Por isso que a gente fala que os instintos naturalmente estão voltados para as coisas espirituais, divinas. Certo? Que ele não tem mais o lado negativo. Acabou. Isso é o justo. Então isso sim é uma definição na essência. Tá certo? Como está escrito sobre o rei David. O rei David era um tzadik muito especial. Ele escreveu os salmos, né? Ele fala assim, que meu coração está vazio dentro de mim. Então se explica, quer dizer, o coração dele está vazio dentro dele, que ele ficou um vazio, por quê? Porque ele eliminou a má inclinação, não tem mais. Agora onde estava a má inclinação ficou vazio, não tem, porque ele é um justo.
Ou conforme outra opinião, halal em hebraico pode ser vazio, ou halal pode ser um defunto, que ele matou a má inclinação através de jejuns. Ou seja, através de jejuns ele conseguiu matar o lado negativo e ficou como um defunto lá dentro. Quer dizer, não tem. Isso é um tzadik. Isso sim. Tá certo? Vamos ver dentro agora, para a gente ver nas palavras, fica mais fácil. Nome próprio e nome emprestado, tá? Mas aqui embaixo, tá vendo? Sim. Mas de acordo com tudo isso, surge uma grande dúvida. Essa explicação que o nosso mestre inovou sobre Tzadik, Rasha e Benoni está em contradição com dezenas de lugares no Talmud e nos Midrashim, nos quais é dito explicitamente que não é assim. Está escrito, pois o que dizemos comumente em muitos lugares que metade méritos, etc., é chamado Benoni, e a maioria de méritos é chamado Tzadik. Né? Isso, em vários lugares está escrito isso. O nosso mestre responde: é um nome emprestado para fins de recompensa e punição. A intenção nesses lugares não é uma definição essencial da pessoa, mas sim uma referência apenas ao seu comportamento. Tá certo? Mendele, você não quer brincar lá fora? Vai com o Meir brincar lá fora. Tá bom? Vai. Oi. Tá bom. Tá, então, o nome aqui na primeira linha em cima é um nome emprestado para fins de recompensa e punição. Peraí. Ou passa por cima o fio. Ou passa ele por cima. Isso. Boa. Muito bem. Então aqui seguindo, é um nome emprestado para fins de recompensa e punição. A intenção nesses lugares não é uma definição essencial da pessoa, mas sim uma referência apenas ao seu comportamento. Uma pessoa que em seu comportamento age de modo geral corretamente, pode-se dizer sobre ela relativamente que é um tzadik. O Talmud não discute geralmente senão leis e comportamentos, pois esta é a parte revelada da Torá, o corpo da Torá, que fala principalmente sobre a parte revelada do homem, seu comportamento para com o exterior. E nisso é possível dizer que ele é tzadik, pois se esforça para agir adequadamente, visto que é julgado pela sua maioria e é chamado de justo em seu julgamento, tzadik bedino, por ter sido vitorioso no julgamento. E assim como, quando decidem um julgamento sobre o caso de fulano e declaram que ele é justo, inocente, naquele julgamento, não há nisso nenhuma referência à sua essência. Se ele é de fato um tzadik na verdade, mas apenas que naquele julgamento ele saiu vitorioso e justo. E assim, quando julgam apenas a parte externa da pessoa, pode-se determinar que ele é um tzadik em geral, pois seu comportamento no geral é como deve ser. Tá certo? Mas aqui no livro do Tânia, desde o início, nos referimos à essência da pessoa, mas para a questão da verdade do título e do nível dos níveis divididos de tzadikim e beinonim, quer saber agora o que é de fato a pessoa, o que realmente representa a essência da pessoa? Então certamente não há lugar para essas definições de comportamento. Em relação a isso, nossos sábios de abençoada memória disseram: o tzadikim, o seu inclinação ao bem, Yetzer Tov, o julga, conforme explicado acima, que nos tzadikim a inclinação ao bem é o único que manifesta a sua opinião. Nenhuma outra força expressa a opinião, ele não tem mais a outra força. Ou seja, só sobrou o lado bom. É isso que é um tzadik. Como está escrito no livro de Salmos, que o rei Davi disse sobre si mesmo: o meu coração está vazio, halal, dentro de mim. No meu coração existe um espaço vazio, falta algo ali. E uma explicação adicional e principal, halal, na linguagem de quem caiu morto. Halal, e foi assassinado. Há um cadáver morto dentro de mim, que é a inclinação ao mal, Yetzirará, pois ele não tem inclinação ao mal, porque matou através de jejum. Rei Davi matou, anulou completamente sua inclinação ao mal por meio de jejuns. Tá certo? Então, isso é o significado. Quer saber o que é realmente na essência? A essência é isso. O tzadik, quem é que julga dentro dele? Só o lado bom, porque o lado ruim já não existe. Ele foi morto, como o David Amelach falou nos Salmos. Agora,
Só vamos parar um pouquinho da leitura e eu vou explicar como é possível jejuns matar a má inclinação. Como funciona isso? A gente vai entender conforme que a gente estudou nas primeiras aulas. Nas primeiras aulas a gente estudou a página de rosto, não sei se vocês lembram, certo? E a gente falou que que representa o lado negativo? Alma animal. A alma animal. Qual que é a característica da alma animal? Seus instintos, são A base, o ponto. O ego. Egocentrismo. Egocentrismo. Desse ego que vem todos os lados, todas as coisas negativas. A gente falou assim que, por exemplo, a pessoa se acha o centro do mundo. O ego é o instinto natural da pessoa, que eu me acho mais importante. Daí vem todos os defeitos de comportamento. Por exemplo, isso que eu sou orgulhoso. Por quê? Porque eu sou o centro, eu estou acima dos outros, certo? Valorização também da pessoa. A pessoa se valoriza mais do que ela é. Ela se acha que ela é o principal. Se o outro não valoriza, então ele tem que se valorizar. Sim, mas você tem que valorizar a sua alma. Eu estou falando de alguém que valoriza o corpo. Ela fala, eu sou o principal e eu mereço tudo. Por isso, por exemplo, se alguém pisar no meu pé, dedinho do pé, eu fico bravo. Quem é você? Tipo, eu me coloco acima. Eu olho de cima para baixo, né, para as pessoas. Ou, se tem coisas prazerosas no mundo, eu mereço, porque, está vendo? Isso tudo é uma expressão do ego, porque eu me coloco no centro e acima de tudo. Se está, por exemplo, doendo o meu dedinho do pé, isso para mim é mais importante do que se está acontecendo uma tragédia, não sei aonde, estão morrendo milhares de pessoas, Deus nos livre. Imagina, morrer, o que é isso? É terrível. Mas para mim, o que toca mais é a dor do dedinho do pé. Por quê? Porque a pessoa se sente o centro do mundo, certo? E isso é o egocentrismo. Isso é a fonte do mal, da Yetzer Hara, da má inclinação. Então, a má inclinação vem do ego, pessoal, ego, certo? Agora, que domina hoje o mundo. Agora, olha que coisa interessante. Isso cada um tem. Mas aqui, ele fala assim, cada momento que você consegue subordinar os seus instintos, o seu ego, tipo, por exemplo, você mostra quem é o dono aqui. Eu estou com vontade agora de comer. Vamos dizer que é uma comida kasher, não tem nada de errado, né? Mas já que eu tenho uma vontade muito, muito forte, certo? Isso vem do lado animal, o instinto. Então eu vou mostrar quem manda aqui. Eu vou falar, não vou comer. Tá? Por exemplo. Então, quando você está fazendo isso, você está quebrando o cerne da alma animal. A alma animal, o que ela é? Instinto, ela é o ego. Quando você fala, não, eu não vou seguir a vontade da alma animal, você está quebrando ela dentro dela. Certo? Você está rebaixando ela. Ok? Então, o que acontece? Cada vez que você consegue controlar, você vai rebaixando e diminuindo a alma animal. Você vai quebrando a alma animal. Porque ela se sente o ego, ela se sente importante. Então eu quero ter o prazer. Eu fico com raiva porque o outro... Então quando você consegue segurar, você ficou com raiva, mas eu me seguro, não vou reagir, certo? Eu vou me segurar. Ou eu estou com prazer, aquela comida agora, eu vou me segurar. Certo? Então, cada vez que você luta contra esse ego, contra essa vontade interior do instinto, você está rebaixando ele. Você está quebrando ele. Tá certo? E se você consegue fazer isso muito, como o rei David, que ele fazia jejuns, né? O que é o motivo dos jejuns? Porque, normalmente, o instinto da pessoa, naturalmente, é comer. Então, ele fazia jejuns. Quer dizer, ele quebrava cada vez mais o seu ego, até que ele conseguiu eliminar totalmente o lado negativo. Isso quer dizer que ele quebrou com jejuns. Ele matou a má inclinação com jejuns, porque ele foi dominando. A alma animal, o instinto quer os prazeres. Então você vai dominando, não. Certo? Então, com isso, ele realmente conseguiu quebrar o lado negativo dele e ele conseguiu eliminar. Ele chegou no nível, quer dizer, não é qualquer pessoa que consegue isso, só um justo consegue chegar nisso, tá certo? Hoje em dia, a Hassidut fala, na verdade, que o caminho não é jejuns. Isso, talvez, na época, no passado, as pessoas eram mais fortes
fisicamente, talvez o jejum não afetava a saúde tanto como hoje. Se a pessoa for querer fazer muitos jejuns, a pessoa vai ficar fraca. Isso vai afetar a saúde da pessoa. E se afetar a saúde da pessoa, o que acaba acontecendo? Você acaba comprometendo a sua conexão com Deus, o seu dia a dia, o seu judaísmo. Quer dizer que para você fazer o que Deus quer, você tem que estar saudável, você tem que estar forte, você tem que, para poder rezar, para poder estudar, para poder ajudar alguém, para poder trabalhar e trazer coisas boas, ajudar o próximo, etc., dar tzedakah. Para isso você tem que ter saúde, certo? Então hoje, o assunto, a questão dos jejuns, especificamente, a gente não leva muito. Hoje a gente troca isso, em vez disso, tzedakah, da caridade, em vez de fazer jejuns, tá? Óbvio que os jejuns que estão no calendário judaico, isso é outra coisa. Mas são só, no ano inteiro, são 5 jejuns, né? 5 ou 6 jejuns, não mais. Mas aqui que estamos falando, que antigamente eles costumavam fazer muito mais que isso. Certo? Hoje não é um caminho, mas o conceito, o jejum continua. Ou seja, o que é o conceito? Você quebrar o seu ego, isso existe hoje. Não precisa ser no assunto de comida, que vai te atrapalhar na sua saúde. Mas, por exemplo, você está num nível você está querendo se elevar espiritualmente. Tá? Você está querendo se elevar. Então, você abrir mão da sua elevação espiritual para ajudar o próximo, por exemplo. Você sabe que tem pessoas que estão precisando, você tem que dar aula, instruir pessoas que estão muito afastadas, por exemplo. Em vez de você usar seu tempo para você se elevar sozinho, você vai abrir mão disso, quebrar mesmo que é uma coisa sagrada, mas você está quebrando algo para ajudar o próximo, certo? Isso é o conceito do jejum também, é a mesma coisa, que antes você tinha vontade de comer, e você quebra essa vontade e você faz jejum. Aqui estamos falando, hoje não se faz muito isso, mas sim existe o conceito do jejum em outros assuntos. Quando eu quebro o meu ego para ajudar alguém, isso é quebrar a má inclinação. Isso é um dos assuntos que o Rebbe introduziu. O Rebbe, ele introduziu que existem as campanhas das mitzvot, que os alunos da Yeshiva, eles saem para várias campanhas, por exemplo, de colocar tefilim em judeus que estão na rua, que não colocam tefilim, eles vão lá toda sexta-feira colocar tefilim. Ou, por exemplo, campanhas de matzá, você vai atrás para dar matzá para as pessoas, para Pesach comer matzá. Ou várias outras campanhas. E a própria estrutura do Beit Chabad no mundo inteiro, que são todos os emissários do Rebbe, tem esse princípio, representa esse negócio que as pessoas largam o seu benefício próprio para estar envolvidos com comunidades e com pessoas que estão distantes, para aproximar, para trazer elas para o judaísmo. Isso é quebrar o ego. Isso também é quebrar o ego. Tá certo? Então isso sim existe. Então assim também, cada vez que você vai quebrando, ou por exemplo, uma vez tinha um Rosh Yeshiva, um chefe da Yeshiva na França, em Brunois. Meu filho estudou lá. Então uma vez ele estava incentivando os alunos de Yeshiva de fazer itkaf. Itkaf é quando você consegue dominar a sua má inclinação em relação à comida, né? Que então, em relação à comida. Então o Rebbe instruiu ele que hoje em dia você não pode privar as pessoas ou incentivar elas de deixarem de comer. Tudo bem que isso você está controlando o seu ego, tá? Mas o Rebbe falou que hoje em dia o que sim pode se fazer é que você dá 2 tipos de comida, um que é mais gostoso e outro que não é tão gostoso, mas os 2 são nutritivos iguais. Então hoje, o que é vencer a sua má inclinação? É que você, em vez de comer aquilo que é mais gostoso, você vai comer o outro, certo? Que você não vai ser afetado na saúde. Então, nesse ponto, nessa forma, sim, o Rebbe instruiu, certo? Então, fazer itkafia, ou seja, controlar o yetzirah, em relação à comida hoje, você não pode afetar a sua saúde. Então, que seja entre uma coisa que é mais gostosa e uma coisa que é menos gostosa, mas as 2 coisas são nutritivas igualmente, então você escolhe a menos gostosa. Isso você também está quebrando. Ou, por exemplo, você está comendo aquele prato de comida gostoso, né? Kasher. E aí, quando chega lá, a última garfada,
Não, eu não vou comer a última. Tipo, você está dominando os seus instintos. É uma forma de dominar, certo? Então isso é chamado de tkafia. Ou, por exemplo, se eu vou atrasar 3 minutos no meu almoço. Eu ia comer, mas vou atrasar 3 minutos porque eu estou com aquela vontade, mas eu vou segurar. Porque para justamente mostrar quem manda dentro de mim, certo? Para você não ser tão animal, entre aspas. O que é um animal? Um animal, ele é instinto, puro instinto. Quando ele está com fome, ele vai lá, pula e come, certo? Ele mata, dilacera e come. Isso é um animal. Não existe um animal falar, não, agora espera 5 minutos, depois você come. Não existe isso, certo? Nós também temos o instinto animal. E qual que é o ponto aqui que você tem que dominar ele, você tem que quebrar ele. Isso é um assunto importante. Então, se você, por exemplo, atrasa sua comida alguns minutos, não vai te fazer mal para a saúde, você vai comer igual, mas nesses minutos você controlou os seus instintos. Isso é algo bom, tá certo? E quando você, na época que fazia jejuns, isso tinha um ponto negativo também. Que muitas vezes o lado negativo, o instinto, ele é muito expert, como fala. Ele é muito malandro. Então o que acontece? Quando a pessoa fez um jejum, ela podia se sentir, olha, eu fiz o jejum, me controlei, eu não comi, eu jejuei, rezei o dia inteiro, certo? Então pode vir o lado negativo e falar, olha, você é um cara, é o cara. Você conseguiu fazer, olha, quem é que faz igual você? Você é muito... Então já começa a colocar, inflar a pessoa de orgulho, se achar o máximo. Isso é ruim. Quer dizer, o lado negativo pode usar isso contra você. Então, fazer jejuns não é hoje o caminho. Isso que é o ponto. Mas sim, dominar o nosso ego, mesmo que seja um pouco aqui, um pouco ali, isso é bom. Isso é importante. O rei David conseguiu acabar com o lado negativo dele. Ele acabou, certo? Eliminou totalmente, porque ele estava no nível de um tzadik. Ele conseguiu realmente acabar e eliminar o lado negativo. O instinto negativo foi para o brejo, né? Ele realmente deixou vazio. Isso é um tzadik. Mas hoje em dia tem? Muito pouco. Tem o Rebbe, e talvez está escrito nos livros de místicos, tem 36 tzadikim, lá Medvuv, que costuma falar, mas esses justos não são necessariamente justos completos, mas são justos e são ocultos. A gente não conhece. Aqui eu acho também que importa muito a interpretação das coisas, né? A interpretação. Às vezes você está com alguma coisa, não sei o quê, e não é para mostrar para o outro alguma coisa, mas o outro, às vezes, ele interpreta aquilo que você faz de uma maneira que às vezes não é aquilo que você tem a intenção. Certeza, porque a pessoa vê só o comportamento externo. É isso tudo o ponto que a gente está falando. Que aqui a ênfase é o que você é de dentro de verdade, não que as pessoas olham você. Esse é o ponto que a gente está falando. Certo? Então, aqueles que julgam pelo comportamento, isso é uma forma externa, superficial de enxergar a pessoa. Mas estamos aqui falando do que a pessoa é de verdade, na essência. Tá? Então, isso é um tzadik na essência, alguém que matou o lado negativo. Ou seja, o lado negativo não está mais dentro. Só tem o lado positivo. Mas interessante, então, o que eu vejo, Ravino, é muitas pessoas que às vezes acham que por dentro são, assim, muito forte a ligação com Deus, e no comportamento elas estão bem diferentes. Então, às vezes, você vê como assim, uma pessoa assim que deveria ser bem diferente, não, que lado por dentro ela não absorveu tanta coisa de Hashem, e assim, só que no comportamento não tem nada a ver. Esse é um sinal. Então, existe os choques que você fica assim, mas como essa pessoa que está tão ligada a tudo isso, como que na prática, no comportamento, você não sente nada. Esse é um sinal. Esse é um sinal que dentro dela ela não mudou, ela continua, ela não conseguiu modificar o interior. Exatamente. Porque uma pessoa que conseguiu modificar dentro dela, naturalmente o comportamento vai ser bom, entendeu? Mas o que estou falando é que a gente não leva em conta só o comportamento. Porque pode ser que uma pessoa se comporta bem, mas o interior dele não conseguiu mudar ainda.
tá? Quer dizer que ele tem... Acho que é assim Não, mesmo, a maioria. sim, ele tem um mal dentro dele, ele pode, talvez, se desviar, dentro dele ele tem os instintos, só que no comportamento ele se esforça para fazer a coisa certa, tá certo? Então, a gente não pode julgar pelo comportamento, Não. aqui, todo ponto é o que é a essência. Então, e aqui você fala, aquele que tem mais boas ações do que transgressões, que ele é, conforme o comportamento externo, você julga ele como um justo, no nosso avaliação, definição, ele não chega nem a ser um Benoni. Confere? Então aqui que a gente falou que alguém que tem mais boas ações do que transgressões, que aí é julgado como o justo, mas isso é só no julgamento. Na verdade, o que ele é de verdade, ele não chega nem a ser um Benoni. Como a gente falou antes, que um Benoni é alguém que não tem pecado. Então, se ele tem um pouco de transgressão, ele já não é mais Benoni, certo? É isso que ele fala, e por isso nossos sábios falam, e aí, aqui a gente chega no que os nossos sábios falam no Midrash, que Deus viu que os tzadikim, os justos, são poucos, e por isso Deus espalhou um pouco deles em cada geração. Então, se você dissesse que o justo, o tzadik, é aquele que tem mais boas ações do que transgressões, ia ter milhares, dezenas de milhares de tzadikim. Agora, se o Midrash fala que Deus viu que os justos são poucos, é sinal que justo realmente é como a gente está falando, que é justo na essência, e aí é muito difícil. Você não tem um justo, assim, é muito raro. Se fosse alguém que tem mais boas ações, então seria muito fácil, teria muitos. E aqui o Midrash fala que não, que Deus viu que são poucos, e por isso Deus espalhou um pouquinho em cada geração. Tudo isso que a gente falou é o começo da Hassidut. Porque a Hassidut, como a gente falou no começo, o ponto básico dela é se apegar na essência. É na essência que você determina tudo. E o resto é consequência. Se você consegue ir na causa das coisas, e você consegue mexer na causa, o resto se conserta sozinho. Tá certo? Então, você quer corrigir uma coisa, a gente vai... O ego, né? Que a gente falou, o ego é a raiz, é a fonte de todo o mal. Então, se você conseguir mexer alguma coisa lá dentro, você ganhou muito. Você conseguiu não só tratar o sintoma externo, que isso é algo superficial, mas se você consegue chegar na causa e ir lá mexer, então a consequência, vai ser tudo perfeito, certo? Então vamos só ler aqui agora. Isso aqui teria que ser colocar por todo mundo na prática. Sim. Que a gente percebe que muita gente, assim, que mesmo dentro do Rabat, a gente acompanha várias coisas, a gente muita coisa não consegue entender. Sim. Esse conflito que a pessoa sabe tudo, só que na prática não tem nada disso. Existe conforme, como chama, a pessoa se adapta conforme as necessidades dela, conforme as coisas dela, entendeu? E sabe tudo Então, que você está falando. É isso que a gente tem que colocar na prática, o que a gente está estudando. Mas não se coloca, infelizmente. E eu posso dizer... Sim. Mas é isso que a gente está estudando, as pessoas têm que estar cada vez mais conscientes disso e se esforçar para mexer nisso. Tem que... Porque certo? Quando você consegue dominar seu instinto, você está mexendo lá dentro. Aí é positivo, entendeu? Ou às vezes tem momentos que consegue. Sim. Não é direto. Mas a gente tem que exercitar. A gente tem o poder. A gente tem que usar esse poder. Quantas certo? vezes aconteceu coisas que pessoas religiosas, não sei o que, eu falei assim, tinham as atitudes, comportamentos que eles não acompanham o que o Rebbe falou. Eu falei assim, você não aprendeu nada, então... É um ser humano e ele tem suas falhas. Eu falei, o que adianta você ir lá no Rebbe, o que adianta você ser religioso? Estudar, sabe de tudo, mas o seu comportamento não tem nada a ver com aquilo que você aprendeu. O ser humano é passível de falhas, um ser humano. Olha, é muito mais mas a gente falhas está aqui, do que pode ser, falhas. Mas estamos aqui para mudar isso. Nosso objetivo tentando mudar, porque mas começa de nós. A gente tem que começar de nós. Temos que trabalhar nós mesmos. As pessoas que falam muito do Rebbe e não sei o que, muita gente não aprendeu nada. Eles
Eu várias vezes cheguei a falar para as pessoas, do comportamento, cheguei a falar para as pessoas religiosas, desculpa, Sim. mas você não Mas sabe a nada, não aprendeu nada com o Rebbe, e você não está colocando na prática nada daquilo que o Rebbe fazia e que te ensinou. Sim. Então, Mas a na prática a gente tem que começar de nós mesmos. Nós temos que não, vencer mas nossos se instintos. do teu lado, então, Não, tem que começar. Sim, mas acontece que quando você vê uma pessoa que estuda, que Mas de vez em explica, quando, que sabe, de vez em quando a gente tem que fechar os olhos. Não é para fechar. A gente tem que começar. Tem que abrir o olho e dizer para ele, como eu falei várias vezes, escuta. Sim. Mas a gente tem que começar de nós mesmos. Cada um de nós também somos seres humanos, nós também somos falhos. Sim. E a gente tem que tentar Só que corrigir as falhas primeiramente. de várias pessoas, as falhas. A gente tem se que primeiro repete corrigir. muito, e às vezes, sabe, a gente tem que se perguntar do lado, todos somos humanos, todos assim, Sim. teria que ser, sabe? Sim. Eu acho amor ao próximo, que hoje em dia também não existe, infelizmente, não existe. Não. Lembra que eu te falei, vamos fazer uma coisa. O que quer dizer amor ao próximo? Amor ao próximo é dizer oi, tudo bem? Mas a gente não tem tempo de ligar, de perguntar, puxa vida, você está bem, você não está bem? Não existe a preocupação com o próximo. Sim. Lembra que eu te falei? Sim. E começa por aí. Começa por aí. Por quê? Não sei. Todo mundo é só no maquinário, papapá, assim, ninguém tem tempo mais de nada. Sim. Vamos ver aqui agora do texto. Aqui. Não quero ali. Segunda página. Segunda página. Está na segunda? Matar, aqui embaixo, no meio. Matar a inclinação através de Itkaf, o rei Davi, né? Aqui. Sim, a submissão. Aqui. Agora aqui no conceito. Aqui. Como o jejum pode matar a inclinação, a coisa será entendida de acordo com o que foi explicado no início do livro, que o ponto da inclinação ao mal é eu mais ninguém. Esse é o ego. Eu sou o centro, tudo gira em torno de mim, tudo é para mim. Eu falei conforme me aprouver. Aqui está errado alguma coisa. Sim. Mas o ponto é que eu sou o centro. De acordo com isso, toda vez que a pessoa subjuga a sua inclinação e prova sua inclinação, e prova a ele que a inclinação, não é o dono da casa, ela está operando nela uma quebra e anulação. Quando você mostra que isso é uma inclinação, não é o dono, você está quebrando ela. Quando a inclinação deseja comer, e de fato é permitido comer sem dúvida alguma, mas apenas porque você deseja isso, você não comerá. Com isso, quebram a inclinação e mostram a ela repetidamente que não é ela que decide. Está escrito errado ele, mas o sentido é esse. E assim, vez após vez, até que a coisa penetre bem em sua consciência, então ela é um morto, um vazio, pois o seu ponto central foi totalmente negado, ou seja, o ego, você quebrou ele totalmente. Então, contudo, o Hassidismo diz que nas últimas gerações não é esse o caminho. A pessoa deve zelar pela saúde de seu corpo e ter cuidado para não ferir o corpo judeu, ao qual justamente foi dada a missão de tarefa fazer para ele, bendito seja, uma morada nos mundos inferiores através do cumprimento da Torá e dos preceitos. Ou seja, tem que ter o corpo saudável. Às vezes o benefício que virá disso, jejuns, etc., pode empalidecer diante da falta de saúde do corpo, que pode impedir o serviço a Deus como deve ser. Então, conforme o aforismo e instrução do Magid de Mesdris, um pequeno furo no corpo é um grande buraco na alma. Se a pessoa não está saudável no corpo, então isso afeta na alma muito mais. Portanto, o Hassidismo não sustenta o aumento de jejuns, e de geração em geração isso é mais negado. Por outro lado, o princípio do jejum existe e deve existir sempre. É perfeitamente possível e necessário fazer itkafia, abster-se vez após vez das coisas que a inclinação deseja fazer, e fazer o que não é de vontade dela. Como, por exemplo, abrir mão, às vezes, de suas ambições, mesmo as espirituais, e dedicar-se ao outro judeu, embora não tenha vontade de fazê-lo, e coisas do gênero. E este, aliás, é um dos pontos da campanha Miftaim e das missões de Shlichut do Rebbe, mas aqui não é o lugar de se estender sobre isso. E assim, vez após vez, matar a inclinação. E os nossos sábios de abençoada memória disseram: que diferença faz para mim matá-lo
todo Ou ou matá-lo pela metade. Ou seja, mesmo uma morte parcial é considerada uma morte. Ou seja, se você consegue dominar sua mãe criação um pouquinho, você matou ela um pouquinho, também é considerado, entendeu? Tá. Muito bem. Então daqui a gente deixou claro que aqui a gente deixou claro que todo ponto o tzadik realmente ele é determinado. A gente só reforçou esse ponto, que é pela essência e não pelo comportamento externo. Na próxima aula a gente vai ver, agora a gente tem que conhecer. Essa é a primeira parte do capítulo, já colocou o ponto básico fundamental da Hassidut, é chegar na essência, e através dessas definições de justo, perverso e intermediário, nós já descobrimos que o ponto da Hassidut é a essência, é analisar e definir conforme a essência. Agora, nós vamos, para começar a fazer isso, a gente vai ter que saber, conhecer o que é a nossa alma animal. A gente vai começar, na próxima aula, entender o que é a alma animal. Certo? E sabendo, entendendo o que ela é, a gente vai saber depois como lidar com ela, certo? Primeiro a gente tem que reconhecer o que é alma animal, depois o que é alma divina. Então ele vai explicando nos primeiros capítulos, até o capítulo 9, ele vai explicar, o 8, ele vai explicar tudo sobre a alma divina e a alma animal, e daí quando você tem na mão todas essas informações, aí você vai descrever como é a guerra e a luta entre elas. Entendeu? Então na próxima aula a gente vai ver qual que é a essência da alma animal. Tá bom? Bezat Hashem. Próxima aula volta a ser segunda-feira, Bezat Hashem. Ok? Tudo de bom, Mashiach já.